Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, a chuva desce, a neve desce e não voltam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. A palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de qualquer pessoa, ela pode voltar vazia, mas a de Deus não. Você sabe que dependendo da pessoa que fala com você, você dará credibilidade à sua palavra ou não. Você prestará atenção à sua palavra ou não. Tratando-se do Senhor Jesus, nós devemos prestar toda a nossa atenção, nós devemos dar toda a credibilidade àquilo que ele fala. E certa ocasião ele disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Pense comigo, se nós temos vida através da palavra que sai da boca de Deus, jamais Deus iria permitir que essa palavra voltasse vazia. Jamais. Seria a mesma coisa que uma mãe deixar de alimentar o seu filho recém-nascido. A mãe tem consciência que a sobrevivência do filho depende dela. Então, ela não vai permitir que falte o alimento para o seu filho. Ela não vai permitir que o seu filho venha morrer de fome. Ela tem consciência que ela não pode falhar. Ela tem consciência que ela não pode faltar. Ela tem consciência que existe uma vida que depende dela. E Deus também tem essa consciência. Por isso que o Senhor Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E qual é a palavra que sai da boca de Deus? É aquela que não volta vazia. Você enfrenta problemas da família, problemas de saúde, problemas econômicos, problemas espirituais, e para cada situação contrária, cada situação adversa que você tem passado, que você tem enfrentado, existe uma palavra que promete uma saída. Existe uma palavra que promete uma solução. Existe uma palavra que promete mudar a situação, por pior que ela seja. E essa palavra não volta vazia. É isso que está escrito aqui: assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Ele envia a palavra para a família, então a palavra fará com que a sua família venha a prosperar, a sua saúde venha a prosperar. Ele envia a palavra para a sua vida espiritual, a palavra fará com que a sua vida espiritual venha a prosperar.
ou se você preferir, venha dar frutos. Para que fique de maneira mais simples para compreender. Digamos que você tenha nas mãos sementes de qualidade excelente. Você tem sementes e a qualidade das sementes é uma qualidade excelente. Mas você lança a semente na terra e você espera o fruto. Quem lança a semente na terra espera um retorno, espera um fruto, mas o fruto não vem. Mas a qualidade da semente qual é? Qual é a qualidade? É excelente. Se não há problema com a semente, então o problema está onde? Aonde? Na terra. O problema está na terra. A palavra de Deus é a semente. Mas se você percebe que a sua vida não apresenta frutos, você olha para a sua família, você não vê frutos. Você olha para a sua vida, você não vê frutos. Você não vê o fruto principal. Por exemplo, você ainda não foi batizado com o Espírito Santo. Você ouve falar de Deus. Você até tem fé nele, mas em alguém que você ainda não conhece. Alguém que você ouviu falar, mas você não tem, por exemplo, o fruto maior, que é o Espírito Santo. Será que o problema se encontra com a semente? Será que o problema se encontra com a palavra? Não, porque a palavra não volta vazia. Mas a palavra, ela não volta vazia quando a terra é boa. Foi isso que o Senhor Jesus disse. E ele disse que quando a semente cai numa boa terra, ela dá fruto, a 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1, ela dá fruto. Então, o fruto é algo obrigatório. Se eu sou uma boa terra, a semente é extraordinária. Se eu sou uma boa terra, a palavra não volta vazia. Então ela vai dar fruto no meu casamento, na minha saúde, na minha vida espiritual. Mas se eu não sou uma boa terra, ainda que a palavra seja de Deus, o fruto, ele não vai vir. E qual é a boa terra? A boa terra é aquela pessoa que ela ouve, ela compreende e ela pratica. Essa é a boa terra. Você ouve a palavra de Deus, você compreende a palavra de Deus, a importância de prestar atenção, você compreende, você começa a aplicar no seu dia a dia, você começa a obedecer. Nesse momento você estará se aliando ao autor da palavra, mas aliando a ele, entenda por favor, como no casamento. No casamento, eu não estou aliado à minha esposa, e a minha esposa não está aliada a mim, apenas porque andamos de mãos dadas, apenas porque andamos abraçados. Muito mais do que isso, estamos aliados porque formamos uma só carne. Você casado ou casada, você se encontra aliado à pessoa amada, porque vocês formam uma só carne. E é a mesma coisa que acontece com Deus. Uma pessoa que está aliada ao Senhor Jesus, está aliada a Ele, não apenas porque está perto dele ou ele perto dela, mais do que isso, muito mais do que isso, está aliada
porque pelo fato de ouvir a sua palavra, de compreender a sua palavra, aplicar e obedecer, ela dá condições para que o Espírito dele nela seja derramado e viva dentro dela, ou seja, viva dentro de você. Aí você estará aliado ou aliada a ele, sendo um só espírito com ele. E uma vez estando aliado ao Senhor Jesus, qual a dificuldade, qual a adversidade que você pode passar, que você pode enfrentar, principalmente nos dias de hoje? Nos dias de hoje tem reinado a insegurança, a preocupação, o medo, a dúvida do futuro, o que vai acontecer amanhã. Existe uma instabilidade política, uma instabilidade econômica, mas uma vez você estando aliado ao Senhor Jesus, através do Espírito dele dentro de você, o que você vai temer? O que você vai temer? Ainda que os momentos sejam desfavoráveis, você aliado a ele, tudo que você faça vai dar certo. Aconteceu isso com Isaac. Faz pouco tempo tivemos a chance de ver na novela Gênesis que Isaac, numa terra de inimigos, ele plantou e ele colheu. Numa terra desfavorável, numa terra onde todos eram contra ele, ele deu frutos. As condições eram contrárias, conforme eu disse, as condições eram desfavoráveis, como nos dias de hoje, mas Isaac não estava sozinho, ele estava com Deus e Deus estava com ele. Então ele ouviu, preste atenção por favor, ele ouviu uma palavra que não volta vazia. A palavra de qualquer pessoa pode voltar, a de Deus não. Então, o que Deus fala em relação à minha família? O que a palavra diz em relação à minha família? Ela não vai voltar vazia. O que a palavra diz em relação à minha saúde, ela não vai voltar vazia. O que a palavra diz em relação aos momentos de dificuldade, as injustiças que eu possa sofrer, as calúnias que eu possa sofrer, os desertos que eu possa passar, o que a palavra diz não vai voltar vazia, não vai voltar vazia, uma vez que a terra, que sou eu, essa terra, ela seja boa. Boa por quê? Boa porque eu não tenho pecados? Boa porque eu sou perfeito? Não, ninguém é perfeito, perfeito só o Senhor Jesus. Todos nós temos pecados, mas aquele que ouve, compreende, aplica e obedece, não vive mais na dependência do pecado, não vive sendo escravo do pecado, não vive no vício do pecado, não. Aquele que ouve, compreende, aplica, obedece a palavra, ele está se aliando ao próprio Deus, que não é o caso, mas ainda que se viva na terra dos inimigos, o que você fizer, você será bem sucedido. O que você fizer, aonde você colocar as mãos, a sua vida vai dar frutos, e você terá o fruto maior, que é o próprio Deus dentro de você, através do Espírito Santo. Então, a pergunta,
uma vez que não há dúvidas em relação à qualidade da semente, uma vez que não há dúvida em relação à palavra que não volta vazia, não falha, ela não falha. Uma vez que não haja dúvida em relação à palavra, a pergunta é: como tem sido a sua terra? Que é o coração. Jesus disse assim, ele falou: outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Se os frutos serão a 100, 60 ou 30, não importa. Em determinados momentos, daremos frutos a 100, em outros a 60, em outros a 30, depois a 100 de novo. Isso agora não importa, o que importa é você conhecer a qualidade da sua terra. É isso que importa. O que importa é você se conscientizar que tipo de terra você tem sido diante de Deus. Porque a semente está aqui, a palavra está aqui. Nós na Universal trabalhamos com o quê? Você chega desenganada, a pessoa chega desenganada pela medicina. Você pode ver o testemunho. O médico disse que iria amputar a perna. O outro disse: não, aí eu não coloco a mão porque é macumba. O médico falou isso. O que foi dado para a senhora? A palavra. A pessoa chega com um problema no casamento, traída pelo marido, abandonada pelo marido. O que nós damos? A palavra todos os dias. Todos os dias. Você chega com um problema econômico, problema financeiro. A igreja tem uma obra social. A igreja distribui comida, a igreja distribui alimentos, roupas, agasalhos. Mas você chega aqui com um problema financeiro, nós damos a palavra. Você chega aqui com um problema espiritual, nós damos a palavra. É a palavra que nós damos, é com ela que trabalhamos. Então, que tipo de terra você tem sido? Qual a qualidade de terra que você tem sido, tem apresentado? Você é aquela terra que ouve, você compreende, e você aplica para o dia a dia, você obedece no dia a dia, você pratica no dia a dia, então você vai dar frutos. Você vai dar frutos, porque vai unir a semente que é de excelente qualidade, que é a palavra de Deus, e a terra que é boa, que obedece a essa palavra. Se você toma essa decisão hoje, então a partir de hoje, você vai começar a dar frutos. A partir de hoje, ainda em situações contrárias, adversas, você pode ter certeza que estando aliado ou aliada com o Senhor Jesus, o que você fizer vai dar certo e não vai dar errado. E se de repente acontecer de dar errado aos seus olhos, porque você está aliado ao Senhor Jesus, Ele vai fazer com que aquilo que deu errado acabe dando certo, mostrando para você que a palavra dele não volta vazia.